Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje tô trazendo um vídeo que vocês estão me pedindo muito, que é como eu estudei linguagens e redação no ano de 2023, que foi o meu ano de aprovação na UFMG, que era a faculdade dos meus sonhos. Então, assim, tô aqui contando realmente minha trajetória e o que eu fiz de diferente nesse ano pra conseguir atingir aí 42 questões em linguagens e 960 na redação. Os dois resultados foram os meus maiores nas duas áreas. Até então eu só tinha tirado 36 questões em linguagens, então eu tive uma evolução de um ano para o outro de 6 questões. E em redação, no ano passado eu tinha tirado 880 e esse ano eu tirei 960. Então eu tive aí de um ano para o outro 60 pontos de aumento na minha nota de redação. E assim, nossa, quando eu vi a minha nota de redação, tanto que vocês podem ver que a primeira coisa que eu falo no meu vídeo de reação às minhas notas é sobre a minha nota de redação. Um pouco pelo trauma do ano passado, porque redação foi o que me tirou da faculdade que eu queria naquele ano. E também porque eu não imaginava que eu ia tirar 960. Em outros anos anteriores eu já tinha tirado 940, que era a minha nota máxima até hoje. Por mais que eu sentisse que eu tinha feito uma ótima redação, eu ainda não acreditava que eu ia tirar 960. E em linguagens nem se fala. Eu achava que era impossível passar dos 40 acertos em linguagens. Então hoje eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês de como foi todo o meu processo de estudo esse ano com essas duas áreas. Para começar, eu vou contar um pouquinho do qual cursinho eu utilizei, porque se eu não falo, muitos de vocês me mandam mensagem, perguntam, então tô falando. Claro que eu vou falar outras dicas que se aplicam mesmo sem esse cursinho, mas acho importante falar para quem quer alguma indicação. Eu usei a Autoria Linguagens, que é um cursinho de linguagens e de redação, e eu confesso que para escolher um cursinho de redação e linguagens eu tive uma certa dificuldade. Foi o curso que eu mais demorei a bater o martelo na época, porque eu tinha acabado de passar por um processo de trauma mesmo com redação. E aí eu tava procurando algo diferente do que eu tinha feito naquele ano. Era o meu primeiro ano estudando em casa, então eu não tinha muita referência de cursinhos online. E aí eu fui atrás e conheci as metodologias de cada curso que eu tive contato e acabei optando pela autoria. Um dos motivos por elas terem aulas das duas matérias, porque em outros anos de cursinho, por mais que eu tinha aulas de linguagens, eu era aquela aluna que falava, não, linguagens é interpretação, não precisa estudar muito linguagens, é tranquilo, você lê lá os textos e também o TRI é baixo, não vai fazer muita diferença na minha nota. E aí esse ano eu decidi falar, não, eu vou investir em cada área, como se fosse só aquela área que eu precisasse para passar. E aí, por isso, eu também fiz um investimento em linguagens, escolhi ter aulas de linguagens. Hoje em dia eu vejo que foi um investimento muito bem feito. E redação, eu escolhi uma proposta que eu achava que daria certo. Queria também um acompanhamento melhor, porque no ano de 2022, apesar de eu ter feito curso em presencial, acabava que assim, você tinha aula, aí você ia no corretor, ele corrigia, mas não era... Eu precisava de mais alguma coisa, porque nos outros anos anteriores eu tive professora particular. Então, eu queria algo mais personalizado, com um pouco mais de olhar mesmo para essa área, porque eu já tinha passado por uma situação muito desagradável, que era diminuir aí o quê? 60 pontos do meu ano anterior. Então, escolhi do curso com as meninas da autoria, uma delas já tinha sido minha professora no Bernoulli. E aí, a ideia do curso que eu assinei, ele era o prêmio, então ele tinha aulas ao vivo e eu assistia todas as terças de noite. Começava lá para as 6 da tarde, terminava lá para as 10. Era umas 2 horas de aula de linguagens, 2 horas de aula de redação. E eu fazia uma redação por semana, normalmente na quarta, com o tema da semana que elas me davam no cursinho, e estudava linguagens sexta-feira. E aí, quando eu falo linguagens, inglês, eu fazia questões de inglês toda sexta. Eu fazia questões de linguagens toda sexta também. Então, assim, tô contando um pouquinho de como era a minha rotina, segui bastante o que o curso me mandou fazer. Mas claro que mesmo sem um curso você pode seguir uma rotina parecida, assim, até para vocês terem uma noção de como era a carga dessas duas matérias no meu dia a dia. Eu tinha um dia para assistir aulas, que era 2 horas mais ou menos para cada uma das áreas. Aí depois eu separava 2 horas de redação pro dia seguinte, para corrigir a minha redação anterior e fazer a minha nova redação. E em linguagens eu fazia na sexta-feira. Eu separava 1h30 para fazer questões de linguagens, inglês, de língua portuguesa, tudo isso em mais ou menos 1h30.
Então era essa a carga horária que linguagens tinha no meu cronograma geral. E em linguagens, o que eu fiz para realmente ultrapassar a barreira dos 40 acertos? Eu já vinha de um histórico de 2 anos com 36, que é um número ok, dá pra passar, muita gente passa com um número próximo desse, mas com certeza, quando você ultrapassa a barreira dos 40 acertos nas matérias em geral, isso já dá uma alavancada na sua nota, independente da TRI ser a mais valorizada ou a menos valorizada. Então, com certeza, a minha quantidade de acertos em linguagens fez diferença na minha nota final. E para isso eu comecei a olhar linguagens, eu tirei isso da minha cabeça de que linguagens era abstrato, que era só interpretação, e fui correr atrás de realmente entender o que estava ali na prova de linguagens. E aí, como que eu fazia isso? Sempre que eu ia fazer uma questão, eu tentava ver além daquele texto, eu tentava ver o porquê que aquela pessoa tinha criado aquela questão, o que ela queria cobrar de mim. Porque se a gente olha só pro texto e para as alternativas, às vezes pode sair um pouco sem sentido. Mas a gente tem que pensar que a pessoa que está criando aquela questão, ela tem um objetivo com aquilo, ela tem uma questão didática, uma questão de cobrança, assim, né, em geral era para ser assim. Então a maior parte das questões, elas vão ter um porquê por trás. Então é importante que você, treinando, busque saber qual habilidade que ela quer que você demonstre respondendo aquela questão. Pode ser só interpretação? Pode, mas é um número bem menor do que a gente imagina. Às vezes eu percebi que eles queriam alguma coisa relacionada à ironia, alguma coisa à figura de linguagem, alguma coisa à variação linguística. Então, assim, tem conteúdo. Um outro ponto que eu já vou adiantando é que sim, linguagens têm conteúdo. E eu já falei alguns, variação linguística, figuras de linguagens, funções da linguagem, literatura, tudo isso cai no Enem. Pode não ser a prova mais conteudista do mundo, mas você ter uma boa base dessas matérias que eu falei e outras vai te ajudar nas questões. E muito da prova eu busquei entender que eles não fazem a questão porque eles acharam o texto legal e bonito e vão lá fazer. Por trás delas, costuma ter um padrão. Todo ano eles vão cobrar uma questão de variação linguística. E o que eles querem quando cai uma questão de variação linguística? Normalmente é a mesma coisa, é a mesma linha, alguma coisa de intolerância, algo do tipo. Às vezes eles querem discutir sobre uma variação linguística para determinado local. Então, tudo bem eu abreviar e tudo, mas será que todo lugar eu posso fazer isso? Muita coisa tem uma teoria, tem uma crítica por trás. E se você começa a olhar linguagens com esse olhar, já na hora de treinar as questões, tentar entender por trás o porquê daquela questão, você vai começar a perceber que tem sim alguma lógica nas questões, que não é apenas interpretação e que você tem que olhar para o texto e ter certeza ali de uma interpretação. E aí, uma coisa que meu cursinho me ajudou muito é apresentar os distratores. Já peguei aqui o meu material da autoria do ano passado para contar um pouquinho para vocês de como eu utilizava os distratores enquanto eu estava fazendo as questões e durante a correção, quando eu percebi que eu tinha caído no distrator que eu já conhecia. Porque a prova de linguagens tem alguns distratores que são figurinha repetida. Eles normalmente repetem muito esse tipo de distrator nas alternativas, e aí se você percebe que eles estão tentando levar para esse lado, você tenta fugir desses tipos de distrator. E aí você começa a ficar mais esperto e a marcar como errado algumas alternativas de maneira muito mais fácil. O primeiro distrator é o distrator de conhecimento prévio. E como que é esse distrator? Por exemplo, uma questão fala sobre naturalismo. E aí, na vertente do naturalismo, que é uma escola literária, a gente sabe que a condição social do indivíduo influencia muito. Então, assim, eles vão falar, porque a pessoa nasceu nesse lugar, então ela é assim, como se fosse um certo determinismo social. E eles podem trazer isso na alternativa. Mas na hora de perguntar, eles não estão perguntando nada disso. Eles só trouxeram no enunciado que a obra era do naturalismo e perguntaram sobre outro ponto. Só que como você já sabe isso do naturalismo antes, você já sabia disso, você fica tentado a marcar uma questão que traz a ideia do naturalismo como o determinismo biológico e tudo, aquela coisa de, não preciso ler a questão, então vou lá e já marco uma que eu sei que tem a ver com naturalismo, mas às vezes pode não ter nada a ver com a questão. Então já é algo que você deve pensar. Tudo bem, isso aqui tá certo, mas responde o que tá sendo perguntado, porque muitas vezes eles vão usar de conhecimentos prévios, aí você já vai, não, isso aqui tá super certo, e marca, e aí quando você vai ver, tá certo, mas não responde o que foi perguntado.
Outra coisa que me perguntam também em relação às questões de linguagens era como que eu fazia. Eu começava lendo a questão pela perigrafia, que é a fonte. Então, de onde que eles tiraram aquele texto? Depois eu ia para o texto e depois eu ia para o enunciado. Era essa sequência que eu utilizava. O próximo distrator é o distrator de inadequação ao comando. Então, às vezes, vai estar lá perguntando qual é a diferença de tal e tal coisa. E aí você vai e vê uma alternativa que fala exatamente a semelhança. Tá tudo certinho, é aquela semelhança mesmo, é aquilo que relaciona as duas, mas não se perguntou sobre a semelhança. Apesar de estar tudo certo, tá te perguntando sobre a diferença. Então essa inadequação ao comando tem a ver com isso. Ou seja, também outra coisa, essa obra é de tal ano. O que diferencia essa obra de outras obras desse ano, dessa época? Aí vai ter lá algumas coisas que vão aproximar aquela obra de obras daquela época, mas você tem que achar o que diz a diferença dessa obra das outras que foram feitas naquela época. Então, esse é o tipo de distrator de inadequação ao comando. O terceiro distrator que eu vou trazer hoje para vocês é o distrator de redução. E ele ocorre quando você tem um texto lá enorme. Isso acontece demais em poemas, esses tipos de textos, que você tem um texto lá bem grande e aí pega um ponto, às vezes é aquele ponto mais fácil de fazer a leitura. Aí a pessoa falou e aí fala sobre a cor vermelha. E aí tem uma alternativa que fala sobre alguma coisa da cor vermelha naquele texto. O texto tem 10 linhas, fala da cor vermelha em uma linha, e aí você marca uma alternativa que fala só sobre aquela cor vermelha que foi citada num texto de 10 linhas. Normalmente, as alternativas que focam muito em um ponto específico do texto não são as corretas, e isso você vai percebendo conforme você vai fazendo mais questões modelo Enem. Então, esse é o terceiro distrator. E o quarto e último distrator é o distrator de interpretação indevida. Então, é aquele tipo de distrator que fala até uma parte sobre o texto, que tá tudo certinho, e depois ele extrapola, falando, tá lá no texto uma briga entre duas pessoas. Aí vai falar, o texto se refere a uma briga entre duas pessoas por conta daquilo. Aí aquilo não tá no texto, mas você começa, pode ser, o resto tá certo, não sei das outras e marca. Só que não se deve extrapolar o que tá além do texto. Normalmente a resposta correta não vai extrapolar, você não vai olhar e vai falar, nossa, eu não li isso no texto, apesar da outra parte estar certa. Então esse é o quarto e último distrator, que é o distrator de interpretação indevida. Então coisas que você tem que tomar cuidado. Quando uma alternativa extrapola, quando uma alternativa foca muito em um ponto muito pequeno do texto, quando uma alternativa fala tudo certo, mas você não lembra de ter lido aquilo no texto. Então, eu sei disso, da minha vida, da minha vivência, eu já vi isso. Só que será que o texto fala isso? É para eu interpretar o texto nesse sentido. Então, assim, em relação ao texto, normalmente os enunciados vêm atrelando o texto ao seu conhecimento. Então, não é trazer o seu conhecimento ignorando o que está escrito no texto. E a última coisa importante é focar no comando da questão. Então, ver se a alternativa que você está escolhendo, por mais que ela esteja certa, ela também tem que estar respondendo o que o comando pede. Então, basicamente, eu usava dessas estratégias para tornar a prova de linguagens menos abstrata, de uma maneira mais padronizada. Eu realmente reconheci que tinha esses distratores em muitas questões, e isso me ajudou muito a eliminar alternativas, às vezes que me deixavam muito em dúvida e confusa anteriormente. Eu já bati o olho e já falava, essa aqui é tal distrator. Então, assim, eu acabava perdendo muito menos questões e ficando em dúvida entre duas. E é basicamente isso. Em linguagens eu fazia questões às sextas. Teve uma época do ano que eu separei algumas questões de simulado para fazer de manhã umas 3 questões assim, para ir treinando, mas olhando com muito cuidado essas questões de padrão. E eu também fazia questões de linguagens no Hospital Questiona, que foi meu ajudante em todas as áreas de conhecimento. E reforcei nos outros vídeos que eu explico como eu estudei cada área, eu fazia questões todos os dias no Hospital Questiona na parte da manhã, e a área de linguagens também era abarcada por ele nas revisões. Então, quando ele programava de eu fazer questões de linguagens para revisar alguma matéria, eu sempre estava fazendo lá também, e isso com certeza foi essencial para eu chegar no resultado que eu cheguei. Lembrando que pro Hospital Questiona temos cupom de desconto de R$150 até o dia 27
de fevereiro. Então aproveitem muito, porque depois dessa data o cupom vai reduzir de desconto. Então o cupom é Belle Questiona, vou deixar aqui na tela. E o cupom também tá com o link do site do Hospital Questiona na descrição. E é basicamente assim que eu estudei linguagens e encarei linguagens durante o ano. E agora falando de redação, já adiantei, né, que eu fazia uma redação por semana. Eu estudava os repertórios que as professoras passavam nas aulas e, além disso, eu lia o The News, que é um jornal gratuito que chega no seu e-mail. Também tem um link aqui embaixo que eu sempre deixei e falava sempre para vocês nos meus study vlogs, que eu lia diariamente o The News e as informações que eu achava relevantes, as notícias que eu achava que poderiam ser úteis em alguma redação, eu colocava no meu Anki para ir treinando e gravando esses dados. E eu usei esses dados na minha redação oficial, então valeu muito a pena ter estudado dessa forma os repertórios. E além disso, em relação à estrutura do texto, eu levei muito em conta o que as professoras ensinaram durante o ano todo. Eu posso até trazer depois um vídeo mostrando os meus textos, mostrando como eu estruturava minhas redações para esse não ficar muito longo, caso vocês queiram. Mas era basicamente isso, fazia uma redação por semana, raramente duas quando tinha algum simulado. Quando eu conseguia, eu fazia duas, mas era raramente que eu fazia duas redações. O meu máximo, mas também o meu mínimo, em geral, por semana, era uma redação. E eu acho que é uma quantidade boa, se você tiver comprometimento de realmente fazer toda semana. Eu acho que uma redação é suficiente para preparação. E foi basicamente assim que eu estudei essas duas áreas e consegui ter o desempenho que eu tive. Eu tive algumas mudanças em relação à minha postura com linguagens, eu acho que isso ajudou demais a eu destravar linguagens. E redação também, eu acho que foi a junção do método com o meu esforço de treinar muito redação. E eu gostei muito do tema na época também, acho que me ajudou muito também. Mas claro que o treino é essencial pra você chegar lá no dia e se sentir preparado, sabe? É até uma questão de psicológico mesmo. Se você chega lá e sabe que fez pouquíssimas redações por ano, pode te deixar um pouco mais nervoso na hora. Então ter treinado, já saber mais ou menos o tempo que você leva pra redação é essencial e com certeza faz toda a diferença. E tem uma ótima notícia, a autoria tá com matrículas abertas, tanto pro curso prêmio quanto pro curso clássico. O prêmio vem com material físico e aulas ao vivo, e o clássico vem com material online e aulas gravadas. Eu assinei o prêmio na época, como eu falei pra vocês, eu queria um acompanhamento mais de perto, achei que as aulas ao vivo também me ajudariam em relação ao estudo em casa, porque eu já tava estudando 100% em casa por aulas gravadas. Então ter um compromisso, ter outras pessoas ao vivo ali conversando na aula, eu acho que foi um ponto um pouco de escape pra mim e me ajudou. Fora que me ajudou a ter um compromisso muito maior, como eu nunca tive com linguagens e redação também. Então assim, ter uma aula que tem um horário certinho, eu sempre tava lá. Às vezes matéria de outras coisas estavam atrasadas, mas eu sempre tava lá. E com certeza isso fez muita diferença. E, felizmente, temos cupom de desconto com a autoria de 10% de desconto. O investimento do curso é alto. Foi o meu curso mais caro do ano passado. Hoje em dia eu vi que o investimento valeu muito a pena, pagaria novamente. Mas tenho certeza que o desconto de 10% que o meu cupom Belle Medeiros vai dar, vai te ajudar demais a adquirir o curso da autoria. E além disso, elas estão com uma super novidade esse ano, que é o curso para paulistas. Então se você tem interesse em fazer provas paulistas, tenho certeza que o curso vai te ajudar. Atualmente você só consegue comprar eles depois de terem comprado o curso de Enem. Então se você tem interesse no Enem, comprar o curso do Enem, e depois se interessar pelo curso de paulistas, além disso você ganha ainda um desconto por já ser aluno. E pode usar meu cupom novamente para comprar o do Enem e para comprar das paulistas também. Tenho certeza que vai ajudar demais vocês esse desconto. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao curso, podem deixar aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. Vou deixar aqui o arroba, Anabelle Medeiros. Sempre tiro dúvidas de vocês por lá, pelo direct, pode ficar à vontade, eu sempre respondo. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, me falar aí o que vocês acharam, se vocês já conhecem o curso da autoria. E também de se inscrever no canal, estamos muito perto de 8.000 inscritos. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!